Nós estamos na segunda semana e última também dessa pequena série de mensagens cujo tema é o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Vamos ficar todos de pé e ler esse texto juntos? Romanos capítulo 1, versículo 14 diz assim. Eu pediria, por gentileza, querido, que você não se movimentasse enquanto a gente estiver lendo a palavra, em respeito à palavra de Deus. Só se você precisar mesmo, se for uma questão assim de não dá para segurar, senão vai incomodar. Mas vamos ler juntos e respeitosamente a palavra de Deus. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos ler essa última frase juntos? O justo viverá por fé. Outra vez. O justo viverá por fé. Vamos orar? Peço que você feche sua Bíblia agora, põe na sua cadeira. Pega a mão do seu irmão. Nós vamos orar pedindo a bênção de Deus. O Espírito Santo que está nesse lugar, que está presente aqui, possa ministrar sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Pai, estamos na Tua presença e diante da autoridade máxima, que é a Tua palavra, a Tua bendita, santa, eterna e poderosa palavra. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe nessa noite. Que o Senhor inunde esse lugar, tome conta desse lugar agora. E completamente, Senhor, use os espaços, tome conta dos espaços e produza nesse ambiente uma atmosfera que seja completamente liberada para ouvir e receber da Tua revelação. Nós precisamos do Teu alimento, do pão bendito que vem do céu, que é Jesus Cristo. E Ele nessa noite é honrado nesse lugar, o Senhor é bem-vindo nesse lugar. Jesus, Tu és bem-vindo essa noite, esse encontro, isso tudo que fazemos aqui é para a Tua glória e para a Tua honra, e que cada um aqui, Senhor, possa sair abençoado com a sua porção, uma porção de graça, do favor e da bênção de Deus em sua vida, em nome de Jesus. Amém? Você pode assentar, querido. No próximo dia 31, queridos, desse mês, 31 de outubro, nós estaremos, então, celebrando 500 anos da Reforma, do movimento que ficou conhecido como Reforma Protestante, muitos anos depois dele ter sido iniciado. Para você ter uma ideia, vou só resumir um pouco daquilo que falamos a semana passada, para que você tenha um entendimento sobre a palavra de hoje. É que a igreja do século XV era uma igreja que tornara-se complacente com o erro, com os excessos e com suas práticas e ações, as quais estavam em clara rota de colisão com o ensino das Sagradas Escrituras. Você tem uma ideia? Naquela época, a Bíblia não existia traduzida na nossa língua como temos hoje.
A Bíblia existia só em latim ou alguns exemplares do Antigo Testamento em hebraico, do Novo Testamento em grego, mas ela não era acessível às pessoas. É nesse ambiente que homens que também foram chamados de pré-reformadores começaram a confrontar esse ensino errado, equivocado. E homens como John Wycliffe, Jerônimo Savonarola, John Huss, que defenderam, e alguns deles, por defenderem essa volta às Sagradas Escrituras, muitos deles foram perseguidos e até mortos por causa desse chamamento a um retorno à palavra de Deus. É interessante que no cárcere, sentenciado à morte pelo Papa para ser queimado vivo, John Huss disse assim: vamos esperar que a gente se assente, se aquiete, todo mundo, por favor. John Huss disse assim: podem queimar o ganso. Huss, H-U-S-S, significa ganso na sua língua materna. E ele diz assim: podem queimar o ganso, mas daqui a 100 anos, Deus vai levantar um cisne que vocês não poderão matá-lo. De fato, John Huss foi queimado vivo na estaca. A história dele, a biografia dele, você pode ler, está disponível. A história e como ele caminhou para a estaca, momentos antes de ser acesa aquela fogueira e ele ter morrido queimado. A sua determinação, e mesmo momentos antes dele ser queimado, instado a se arrepender e a mudar e a voltar atrás naquilo que ele estava ensinando, ele disse: eu não posso voltar atrás daquilo que para mim é a minha consciência. E exatamente no dia 31 de outubro de 1517, exatamente 102 anos depois da morte de John Huss, foi que esse monge agustiniano chamado Martinho Lutero, na Alemanha, seguindo aquele mesmo ideal de fidelidade às Escrituras Sagradas, ele afixa, prega nas portas da igreja do Castelo Wittenberg, na Alemanha, aquelas 95 teses que ficaram conhecidas como um desafio ao abusivo sistema de indulgências que era cobrado naquela época para perdão de pecados, e desafiava todas as pessoas a um debate sobre isso. Era um chamamento a buscar o que as Sagradas Escrituras falavam sobre aquilo. Na verdade, a reforma se tornou, com toda certeza, o maior movimento revolucionário desde o advento do Pentecostes e da fundação da igreja. As suas influências foram muito além do âmbito religioso. A reforma atingiu a cultura, moveu a relação entre Estado e religião, afetou a economia, as ciências. E ela ficou conhecida para nós pelos seus 5 princípios, 5 pilares, também chamado de as 5 solas. Solas, uma palavra latina, e são elas que nos ensinam até hoje. Eu vou só mencionar que isso já foi falado na mensagem da semana passada. O primeiro delas foi somente a fé. Somente a fé na obra redentora de Jesus Cristo na cruz pode trazer salvação a você. Não são as indulgências, não são as penitências, não são as obras, os sacrifícios que podem livrar o homem da condenação eterna, mas somente a fé em Jesus Cristo. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, põem nele a sua fé.
Segunda sola é somente a Escritura. Não é a Escritura e mais alguma coisa. Não é a Escritura e mais a tradição. Não é a Escritura e mais o conselho ou a opinião de alguém. Não é a Escritura e mais as decisões conciliares. É somente a Escritura. A Escritura, a Bíblia Sagrada, tem autoridade. Tudo que nela está escrito é verdadeiro. Nós cremos na perfeição, na inerrância, na absoluta veracidade dos relatos bíblicos. Portanto, ela é a nossa única regra de fé e prática e a nossa maior autoridade sobre quaisquer assuntos. Qualquer assunto deve ser trazido debaixo do crivo das Sagradas Escrituras. Ela tem autoridade. Quem vai dizer amém, dá graça a Deus por isso. Segunda delas é somente a graça. Terceiro, aliás, nós somos salvos exclusivamente pela graça mediante a fé. Efésios 2, 8, 9 diz: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom é dádiva de Deus, é presente de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Não há glória, não há mérito em mim nem em você. Todos nós fomos recebidos na presença de Deus por causa da sua graça. É a graça que foi estendida aos homens através de Jesus Cristo. A quarta sola é somente Cristo. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. A Ele somente foi dada a autoridade para fazer esse caminho, essa ponte entre o homem e Deus. 1 Timóteo 2,5 diz: porquanto há um só Deus e um só mediador. Não existe outros mediadores, só existe um. E esse mediador chama-se Jesus Cristo, o homem. Portanto, isto posto, ficam automaticamente excluídos todos os outros mediadores. Quem vai receber vai dizer amém. Glória a Deus pelo mediador chamado Jesus Cristo. Só precisamos dele e ele é suficiente. Nós cremos, um dos pilares da fé cristã evangélica é que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, literalmente, e está assentado à destra do Deus Pai hoje. E por último, a quinta sola, somente a Deus toda a glória. Isaías 42:8 diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, e nem a minha honra às imagens de escultura. Toda a glória deve ser dada a Jesus, porque somente Ele é digno. Quem vai dar glória a Deus? Você podia dar um aplauso a Jesus, porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória. Nós poderíamos falar, por exemplo, muita coisa sobre quais as contribuições que a reforma trouxe. Além de toda essa movimentação no mundo religioso da época, queria mencionar apenas três importantes, na minha opinião. A primeira delas foi: a reforma liberou uma liberdade de expressão que não se via até então. A igreja da Idade Média era uma igreja que não controlava somente a religião. Ela controlava as ciências, ela controlava a economia, ela controlava a política, ela queria controlar tudo. Um dos legados da reforma é que houve uma liberdade de pensamento. É por isso que muitos reformadores foram perseguidos por causa do seu livre pensar. Ou seja, é claro que o homem deve ter liberdade para pensar. É claro que ele também é responsável por aquilo que ele pensa e por aquilo que ele diz ou faz. Mas todos nós temos liberdade de pensamento. E um dos legados das democracias do Ocidente que nós temos hoje, até hoje, é esse direito de expressão. A nossa Constituição brasileira está sacramentada, é um direito sagrado do cidadão brasileiro, o direito ao pensamento, o direito à liberdade de expressão, de você expressar livremente o que você pensa. Pode ser até bobagem,
Mas isso é um legado da reforma protestante, sabiam disso? Segunda coisa que é um legado muito precioso da reforma é a separação entre Estado e religião. Alguns pensam que isso é... Eu vi até um pensador aí, metido a pensador, dizendo que isso aí é uma conquista da sociedade moderna. Não. Conquista do Estado laico é uma conquista da reforma. Porque logo em seguida foi trabalhado, foi estabelecido, isso não foi num ano, isso levou anos, levou tempo para se estabelecer, mas foi uma conquista. O Estado deve ser separado da religião. O Estado não pode ter a religião. Aliás, o Estado laico não é Estado ateu. O significado do Estado laico não é o Estado que persegue manifestações religiosas. Ao contrário, o Estado laico é aquele que se separa da religião e protege todas as manifestações religiosas. Nós temos o direito de se manifestar e escolher a religião que nós quisermos seguir. Qualquer brasileiro tem esse direito de escolher a religião que quiser. E nós não podemos aceitar que pessoas, por não ter esse entendimento, queiram perseguir, usar os instrumentos do Estado para perseguir a religião. Isso é uma corrupção desse legado, dessa conquista da reforma, separando o Estado da igreja. E por último, quero só mencionar esses três, um dos legados mais tremendos que muita gente esquece hoje, sabe qual foi? As maiores universidades do mundo foram fundadas por reformadores. Quero citar somente 4 aqui das maiores que você conhece. Harvard, quantos aqui já ouviram falar em Harvard? Poderosa, fundada no início do século XVII. Princeton. Harvard e Princeton foram fundadas por irmãos presbiterianos. Oxford e Yale foram fundados por congregacionais reformados, ou seja, foram pessoas que com uma visão agora de educar o povo, não só restringir a informação para uns poucos. Essa foi a grande mentalidade da reforma. Todos devem aprender a ler, todos devem conhecer as Escrituras Sagradas, todos devem conhecer e estudar a Bíblia Sagrada por si só. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. João Calvino, um dos reformadores que deu prosseguimento à reforma depois de Lutero, foi ele que abriu a primeira escola primária na Europa. Até então, a grande massa das pessoas não tinham como estudar. E eles tiveram essa visão de vamos ensinar o povo a ler e a ler as Escrituras Sagradas. O texto que nós lemos, Romanos capítulo 1, conta a história que Martinho Lutero começou a lecionar sobre o livro, a carta de Paulo aos Romanos. E ele que era atormentado diariamente pelos seus pecados, ele que buscava em Deus como ser livre, como ficar livre dessa culpa. Diz a história que ele se confessava todos os dias. E ele vinha, logo depois, às vezes de ter se confessado, ele voltava para confessar um pecado que ele havia esquecido. Ele vivia em agonia, porque ele pensava, se eu morrer sem ter confessado o pecado, estou perdido para sempre. Até que ele, lendo Romanos capítulo 1, ele se deparou com esse texto, capítulo 1 de Romanos, versículo 17, que diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho de Jesus Cristo. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Você sabia que no Antigo Testamento, o único lugar, a única vez, só existe uma única menção à palavra fé em todo o Antigo Testamento? Está lá em Abacuque. É exatamente essa referência que o apóstolo está fazendo. O justo viverá por fé. E Paulo, então, falando sobre isso, sobre a necessidade de eu e você acionarmos, acessarmos os conteúdos, as bênçãos, as promessas de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo,
precisa ser feita pela fé. Não há outra maneira de fazer isso. E aquilo foi libertador para Lutero. Quando ele descobriu que ele não precisava mais viver atormentado, ele descobriu que não precisava mais viver tentando apagar os seus pecados por si só, tentando ser santo, se esforçando. Ele entendeu que tudo no reino de Deus é acionado pela fé. Você traz à luz tudo que tem nas Escrituras Sagradas pela fé. Pela fé. Mas no versículo 14 ele vem falando e ele diz assim: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Eu queria mencionar para você 3 implicações que não só a reforma tem para mim e para você hoje, mas que essa vida de viver por fé tem implicações para mim e para você hoje. Nós não somos um produto só aí que aconteceu, né? Que veio ao longo do tempo, estamos fazendo 500 anos de uma reforma, mas o que isso tem a ver comigo hoje? A primeira coisa que eu quero trazer ao seu coração, meu coração nessa noite, é que nós precisamos dizer como Paulo, ele diz: eu sou devedor. Você e eu somos devedores. De quê? Somos devedores de uma graça que nós recebemos de graça. Você recebeu uma graça de graça? Quantos aqui receberam a graça? Ele diz: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros. Essa é ou era a expressão usada para definir ou para se referir a toda a humanidade. Os gregos, aqueles mais intelectuais, mais entendidos, mais estudados. Os bárbaros eram aqueles mais rudes, mais distantes do conhecimento. Mas Paulo diz: eu sou devedor a todos eles. Todos precisam ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Em qualquer lugar do mundo, irmãos, independentemente de barreiras culturais, de barreiras geográficas, étnicas, seja qual for, há miséria humana precisando ouvir do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo não tem nada a ver com você pregar ordenanças, dogmas, leis, porque quem faz isso no nosso coração é o Espírito Santo. Não tente escrever um monte de leis, dizer eu vou me esforçar para cumpri-las, porque você não vai conseguir. Só conseguimos obedecer a Jesus através do Espírito Santo, que foi derramado abundantemente no seu coração. Ele está escrevendo, imprimindo no seu coração e na sua mente as suas leis e os seus mandamentos, de tal maneira que obedecer aos mandamentos de Jesus, quando eles estão impressos em nosso coração, são agora uma alegria e não um peso e não um fardo, como é para muita gente. Por que você deixou Jesus, meu irmão? Por que você foi embora? Ah, poxa, é muito difícil ser crente. É muito duro, não, é muita lei. Não pode. Falei, querido, o problema é que você foi apresentado a uma religião, você nunca conheceu Jesus. E quando você conhece Jesus, você não conhece a lei, você conhece o Jesus que te capacita a viver aquilo que os princípios da palavra de Deus não mandam viver. É uma capacitação sobrenatural. Eu fiz essa pergunta, né, para uma pessoa certa vez, e ele falando isso, eu disse: você é casado? Ele falou: sou. Você ama sua esposa? Ah, poxa, muito. Você acha que é muito difícil fazer alguma coisa para sua esposa? Não, adoro fazer, porque eu quero fazer minha esposa feliz. Ah, é? Mas não é pesado voltar para casa mais cedo, ficar com sua esposa? Não é pesado deixar um final de semana e sair com ela ao invés de jogar bola com os amigos? Não, às vezes eu dou aquela saidinha assim, mas é legal. Você tem prazer nisso? Claro. Por que você faz isso? Porque eu a amo. Pois essa é a diferença, filho. Quando você ama Jesus e você sabe que Jesus te ama, seus mandamentos não são penosos, são maravilhosos. A gente começa a dizer, como o salmista diz, os seus mandamentos são mais doces, suas leis, seus estatutos, seus preceitos são mais desejáveis do que o ouro, são mais doces do que o mel, são maravilhosos. Por quê? Porque agora não é uma imposição, não é porque eu tenho que fazer.
Eu vou fazer isso de novo. Não, você não tem que fazer, você faz porque você quer fazer, porque você deseja fazer, porque você ama e você sabe que Jesus te ama. Portanto, esse evangelho que precisa ser pregado. Esse evangelho que nós somos, do qual nós somos devedores. Devedores a gregos, a ignorantes, a sábios, a todas as pessoas. Nós não podemos guardar essa verdade só para nós. É por isso que aqui somos uma igreja em células. Porque queremos que as células tenham nos ajudado a espalhar essa verdade, a espalhar esse evangelho de Jesus Cristo. Aqui nós somos uma igreja em células, associada ao MDA, viu, Cleberson e Liliana? Como nossos pastores amigos, né, o pastor Sabá e toda aquela galera abençoada. Porque nós cremos que essa é uma maneira que podemos espalhar ainda mais essa verdade do evangelho poderosa. Não somos uma igreja em célula porque é bonito fazer célula, não, é porque isso é estratégico. É porque nós queremos ganhar João Pessoa para Jesus. É porque nós queremos espalhar essa notícia. Nós queremos botar a boca no trombone e dizer o evangelho de Jesus Cristo não é um conjunto de regras e dogmas. O evangelho de Jesus Cristo é a coisa mais preciosa que esse mundo tem. É a única esperança para esse mundo caído e perdido. Os valores do reino de Deus é aquilo que nos mantém na direção do reino de Deus. Os valores do reino são tão preciosos, estão moldando o nosso comportamento e eles vão nos levar aos céus. É por isso que estamos aqui. E temos que saber que somos devedores. Você não carimbou seu passaporte para o céu e agora quem quiser que vá para o céu também, você é devedor como eu e você, como eu também sou. Quem é devedor aqui, levanta a mão para o céu, diga: Senhor, nos ajude. Segunda coisa que Paulo nos ensina nesse texto, versículo 15, ele diz: por isso, quanto está em mim, estou pronto. Estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Ele está escrevendo para os crentes que estão em Roma. Segunda coisa que Paulo nos ensina aqui é: estou pronto. Você está pronto? Ou você acha que precisa se aposentar primeiro? Você está pronto ou acha que precisa fazer todos os cursos de teologia que existem no mundo para poder ficar pronto? Você está pronto ou você acha que você não é capaz? Paulo escrevendo a seu filho Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2, ele diz a Timóteo assim: pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e... Irmãos, para pregar a palavra, a gente não pode ter constrangimento. A gente não pode ter essa coisa do será que você aceita? Você já pode ter certeza de uma coisa: todas as vezes que você pregar o genuíno evangelho de Jesus Cristo, uma hora vai colidir com algum capeta que está na sua frente. Vai colidir com o estilo de vida pecaminoso de alguém. Quando você prega o verdadeiro, genuíno evangelho de Jesus Cristo, vai colidir com alguma estrutura de iniquidade por onde você passa. E nem sempre você vai ser aplaudido. Muitas vezes você vai ser apedrejado, vai ser ridicularizado. Você vai ser confrontado, perseguido, como os reformadores foram. Porque o evangelho de Jesus Cristo, ele não pede licença a ninguém para ser o evangelho. Ele é o que ele é. Você pode aceitar ou pode rejeitar, é seu direito. Mas ele não muda. Por isso eu e você precisamos estar pronto. Toda hora, tempo e fora de tempo, ele diz: mas repreende, corrija, exorte. Mas não é botando o dedo assim, né? Faça isso com toda paciência e doutrina, baseado nas Escrituras. Faça com amor, mas faça. Por isso que você não pode fechar os olhos para os erros que acontecem ao seu redor. Ministre, corrija, exorte. Filho, querido, vem cá, não é assim. A Bíblia não ensina dessa maneira. Minha querida, não é assim.
Vamos aprender aqui o que a palavra de Deus nos ensina. Vamos ver o que o Evangelho está nos ensinando. Estou pronto. Eu preciso estar pronto, você precisa estar pronto. Porque a gente não sabe quanto tempo você tem de vida. Ninguém sabe, só Deus. Você não sabe aquela pessoa que está do seu lado, quantos anos ela tem de vida, você não sabe. Nós só temos o hoje, o agora. O amanhã a Deus pertence. Por isso, o apóstolo Paulo nos ensina, eu estou pronto a anunciar o Evangelho. E ele diz ainda, no versículo 16, pois não me envergonho do Evangelho. Por quê? Por que você não se envergonha do Evangelho? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Mais uma vez, ele faz aqui a abrangência, ele estabelece o âmbito, o limite. Judeus, primeiros, toda a Bíblia foi escrita por judeus, Jesus era judeu, mas também o grego, na época de Jesus, na época de Paulo, se referia aos gentios, a todas as demais nações. E Paulo está dizendo, eu não me envergonho desse evangelho que deve ser pregado a todas as nações. Não me envergonhe por quê? A pergunta é, por que alguém se envergonharia do evangelho? Você já se envergonhou do evangelho alguma vez? Não precisa responder. Você já ficou incomodado em algum momento? Você já ficou constrangido em algum momento? O apóstolo Paulo, irmãos, por causa do evangelho, ele estava preso. Ele foi preso. Mas não só preso, ele foi torturado, ele foi açoitado. Ele sofreu muitos riscos, muitas ameaças. Ele sofreu naufrágios, ele sofreu traições, ele sofreu apedrejamentos. Por causa do evangelho, e ele também foi sentenciado à morte e foi morto pela sua fé. Porque o evangelho, irmãos, está centrado na cruz de Cristo. Esse é o ponto. Olhe para mim agora. O evangelho de Jesus está centrado na cruz de Cristo. E a cruz não é muito palatável. A cruz não é muito bonita. A cruz é algo terrível. A cruz revela quem eu sou. A cruz revela o meu pecado. A cruz revela a nossa depravação interna, escondida. A cruz revela que nós somos inimigos de Deus. A Bíblia diz que a cruz é loucura e escândalo para muita gente. A cruz, por exemplo, não agrada os humanistas seculares do nosso tempo. Ele não agrada. Não é aceitável para eles, porque ela fere o orgulho do homem. Ela reduz o homem a nada. O apóstolo Paulo não se envergonha do evangelho, irmãos, porque é o poder de Deus, não é o poder temporal dos homens. O poder que os homens brigam por ele é o poder que passa. O país democrático elege periodicamente seus representantes. Eles brigam, disputam aquele espaço, uma hora aquilo cai, tem que fazer de novo. Poder temporal, não, o poder de Deus é o poder capaz de salvar toda esta humanidade dos seus pecados. Ele deve ser pregado na Cracolândia, mas também deve ser pregado nos palácios. O evangelho, que é o poder de Deus, precisa ser pregado na casa dos mais humildes, mas também precisa ser pregado nas casas ricas, nas coberturas ricas, à beira-mar de João Pessoa. Todos precisam ouvir desse evangelho de Jesus. Ele precisa ser pregado ao mendigo que está na rua, mas também precisa ser pregado ao presidente da República, porque sem Jesus e sem salvação, todos perecerão no inferno. Deus é poderoso para tocar cada um desses corações, porque o homem deve ser salvo através de Jesus. É possível ser salvo, sim. Nenhum homem jamais vai reunir todas as condições para ser salvo, mas Jesus já reuniu todas essas condições, já nos deu de graça.
através dele. Ele se fez pecado por mim e por você. Essa é a alma da reforma. Não é pelas coisas que você faz, não é pelo que você pode comprar, mas é pelo que Jesus já fez por você e por mim. 1 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Esses são os versículos que eu mais gosto, que eu mais amo. Está riscado, está anotado, está sublinhado na minha Bíblia. Preciso me lembrar dele todo dia. Que Jesus se fez pecado por mim, para que eu recebesse a justiça de Cristo. A morte, como salário do pecado, queridos, foi colocada em Cristo Jesus. Aquilo que você deveria pagar pelo seu pecado foi colocado em Cristo. A conta foi colocada nele e ele quitou a dívida para mim e para você. Não devemos mais nada, estamos quites com a justiça de Deus. Ela se revela na justiça de Jesus Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não passou a mão no seu pecado. Ele não disse: tudo bem, vamos dar um jeitinho brasileiro aqui. Deus nunca passa a mão no pecado de ninguém. Por isso que ele só reconhece o mérito de Cristo. E todas as vezes que você coloca a sua fé em Cristo, você recebe a justiça de Deus que está em Cristo. Quando você crê no Evangelho, que é o poder de Deus, você está completamente livre de toda condenação do pecado. É esse Evangelho que Paulo está falando. É esse Evangelho que nós precisamos, que a igreja de Jesus Cristo precisa pregar em todos os tempos e em todas as épocas. A justiça de Deus foi feita em Cristo. Talvez você seja alguém que vive atormentado pela culpa, como Lutero vivia. Tentando apaziguar Deus. Tentando encontrar uma maneira de trazer tapando quente, diminuir a ira. E na igreja mais vezes. Irmãos, quem vai na igreja e no culto, tentando melhorar seu relacionamento com Deus, para Deus ficar mais favorável a você, isso não passa de uma penitência vazia e inútil. Você deve vir no culto porque você vai ser abençoado. Você vai ouvir a palavra e já vai gerar fé no teu coração. Você deve vir no culto porque ali nós vamos adorar a Deus juntos. Os irmãos se encontram, a igreja santa de Jesus se encontra e nós vamos adorar a Jesus juntos. É por isso que nós temos que ir. Mas não porque vou me tornar mais favorável. Você já se tornou favorável a Jesus, a Deus por causa de Cristo Jesus. Já não pesa mais nenhuma condenação sobre nós. Que descanso para a minha alma e para a sua alma. Saber que estamos quites com a justiça de Deus. Essa é a bendita esperança. Que Paulo mais uma vez fala para seu filho Timóteo. Aguardando a bendita esperança. Enquanto aguardamos, sabemos que estamos quites com a justiça de Deus. Por isso, somos devedores. Somos devedores de pregar esse Evangelho. Você um dia vai ser cobrado por isso, querido. Preste atenção na sua vida. Faça uma análise da sua vida. Você está somente salvo ou você está empenhado em salvar outros? Você recebeu uma mina, recebeu um tesouro. Compartilhe desse tesouro com as pessoas que estão com você. Elas precisam desse tesouro chamado Evangelho de Jesus Cristo. Somos devedores. Também precisamos estar prontos. Prontos a compartilhar desse Evangelho em qualquer lugar, em qualquer ambiente onde você estiver. A palavra de Deus é bendita, é bem-vinda. Todos precisam ouvir do Evangelho de Jesus Cristo. Você sabe por que tem muitas pessoas se escondendo através ou atrás de ações sociais? Muito crente que deixou de pregar o Evangelho há muito tempo.
e se esconde atrás de ações sociais que a igreja deve fazer. Aliás, essa igreja escolheu um lugar onde nós focamos, onde nós investimos ali toda semana, todos os dias. Chama-se Vila Feliz. Um lugar carente, muitos pobres que precisam de muita ajuda e a gente pode canalizar toda a nossa ajuda para eles. Mas tem pessoas que estão por aí só indo atrás de evento em evento que vai fazer impactos sociais. Sabe por que eles só querem fazer isso? Porque ninguém vai apedrejar alguém que está levando comida para alguém que está precisando comer, sim ou não? As pessoas vão aplaudir você por isso. Leva roupa para quem está precisando de roupa. Maravilhoso. Precisamos fazer isso, mas ninguém vai ser contra isso. Mas isso não é pregar o evangelho, isso é amar as pessoas, como Jesus diz, ama o próximo. Pregar o evangelho é mais do que isso. Pregar o evangelho é ter coragem de confrontar as obras infrutíferas das trevas. Pregar o evangelho de Jesus, esse evangelho que é o poder de Deus, é confrontar o diabo e as suas hostes que estão matando, roubando e destruindo a nossa nação. Pregar o evangelho é se posicionar como Jesus se posicionava. Estou pronto. Você precisa estar pronto a fazer isso. E por último, não podemos nos envergonhar do evangelho de Jesus Cristo. Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Que o Senhor abençoe a sua vida e faça dela um arauto, uma sentinela, um farol que brilha, que espalha a bendita mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Que você esteja pronto. Saiba que você é devedor. Que você não pode se envergonhar desse Evangelho de Jesus Cristo. Jamais nos envergonharemos do Evangelho de Jesus. Porque Ele mesmo disse certa vez, eu vou confessar, eu vou confirmar diante do meu Pai que está nos céus, todos aqueles que me confessam diante dos homens. Mas eu também vou me envergonhar daqueles que se envergonham de mim e do Evangelho de Jesus diante dos homens. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar.